Esse filme foi feito em 2015, né? O que é muito impressionante, porque tem algumas referências que parecem muito contemporâneas. O discurso do Rabin sobre Gaza é um discurso muito importante. O debate sobre esgarçamento social da sociedade israelense ou das sociedades é muito importante e muito contemporâneo. A perspectiva de que a produção de ódio acaba produzindo ódio é muito importante. E a tese do Gitai é de que há um arquiteto disso tudo. E esse arquiteto, ele produz aquilo que o presidente da comissão sobre o crime de... Eu acho genial o monólogo, né, dele lendo a carta, porque ele meio que lamentando diz que aquela comissão não poderia fazer uma avaliação da importância que o discurso do ódio, que ainda não existia naquele momento esse conceito, produziu na sociedade israelense, mas somente fazer uma análise dos erros da segurança que levaram à possibilidade do assassinato de Isaac Rabin. Na perspectiva de Gitai, o responsável pelo assassinato de Rabin está muito claro, e no final ele constrói isso de maneira bastante interessante em termos visuais e cinematográficos. Amos Gitai tem vários símbolos, né, ali no que ele faz. Ele brinca com algumas jogadas. Uma das jogadas importantes que ele faz, não sei se vocês se lembram, é um discurso do Rabin contra a saída unilateral de Gaza. É fundamental ter um acordo, porque senão vai explodir. Atrás do Rabin tem um cara protegendo o Rabin, que é o Rami Cohen, que é um deputado do Meretz, general do Meretz. E as pessoas queriam não deixar o Rabin falar, e ele deixa o Rabin falar, etc. O Rabin era do Partido Trabalhista, historicamente Partido Trabalhista, e ele era de uma corrente mais à esquerda do Partido Trabalhista em relação ao Peres, né? E Rabin é muito incomodado com a demanda de setores de uma certa direita, junto com uma outra parte da esquerda, de saída unilateral de Gaza. A partir do discurso de que é um discurso muito colonial. Vamos sair e deixar eles se virarem sozinhos. Esse filme foi muito criticado quando foi lançado em Israel, porque esse filme dava a impressão de que ele não tirava da mesa as perspectivas conspirativas sobre o assassinato de Rabin. Gente, o número, assim, de rabinos que produziam, rabinos de extrema-direita, messiânicos, né, que produziam discursos que poderiam ser interpretados como um mandamento para assassinar Rabin, era enorme. Eu estava estudando Meshivá naquela época. E aí o meu rabino, que era um rabino de direita, mas não era de extrema-direita, ele fez uma reunião geral na Yeshivá, dizendo o seguinte: olha, gente, essa reunião é para provar porque pela Alahá, porque pela lei judaica, não se pode matar Rabin. Se vocês imaginam, se um rabino faz uma aula para dizer que não pode matar Rabin, E aí a pergunta para o procurador-geral da União é: por que você não fez nada? E aí, não sei se vocês percebem, mas a cara dele... E aí tem alguns críticos em Israel que dizem: olha, esse filme está dando a impressão de que há uma conspiração para matar Rabin, etc. e tal. Por que eu acho que 2023 acabou com essa impressão, apesar desse filme não ter mudado? Porque o que acontece no dia 10 de outubro, além de ter... 7 de outubro, além de ter sido um massacre, um pogrom e uma dimensão de limpeza étnica de alguns kibbutzim judaicos no sul de Israel, foi uma tremenda, um enorme fiasco, uma falha sem precedentes em todas as dimensões, na segurança, na inteligência, na polícia, no exército, não é? E aí, se Rabin foi uma conspiração, você imagina o que foi 7 de outubro. E aí, em algum sentido, eu acho que um dos elementos fundamentais desse filme, que ele ficou velho bom, assim, ele tem, né, 8 anos, é entender que há a possibilidade concreta de que essa falha aconteça numa sociedade que tem como base fundamental o discurso da segurança. E o elemento fundamental do discurso da segurança é um só. Desde sempre, pelo menos desde a década de 90. Chama-se Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu constituiu-se como liderança dizendo
que o outro lado, que naquela época era o Partido Trabalhista e a esquerda, era um lado pouco preocupado com segurança. Era um lado absolutamente despreocupado com os vizinhos. É um lado preocupado somente com a possibilidade de paz, em algum sentido ingênuo. Ingênuo, bobinho, achar que pode fazer paz e tal. E aí ele constitui a ideia de que a segurança deve ser o elemento fundamental, e esse elemento fundamental deve basear toda a política dele. Não sei se vocês viram os cartazes, não sei se vocês sabem ler hebraico, mas estava escrito Am Hazak em Bibi, povo forte com Bibi. Sionut Hazaká em Bibi, sionismo forte com Bibi. E o cara sai olhando para aquilo, dizendo assim, Israel mudou. Pois o que perdeu, né, eu acho que Bibi Netanyahu constituiu-se nisso, convenceu profundamente setores importantes da sociedade israelense de que a segurança é o elemento fundamental e convenceu setores importantes da sociedade israelense que o outro lado é traidor. Acho que isso também é importante. Né? As expressões que eles usam nas manifestações às quais eu fui, algumas delas, eram basicamente Bibi é traidor, Bibi é nazista, Rabin é traidor, desculpa Freud, Rabin é traidor, Rabin é nazista, Rabin com uniforme da SS, ou seja, o outro lado, tem um cartaz em que está um cara, a palavra está escrito assim, ó, small, que quer dizer esquerda em hebraico, né? E o M do small, o mem do small, é uma suástica. E aí o cara pergunta assim, você não tem vergonha de fazer isso? Ele falou, não, porque eu sou descendente das vítimas do Holocausto. Que eu acho que é um elemento muito importante para entender esse processo de construção da ideia, produzido muito por Bibi Netanyahu, de que a small, a esquerda, ela inclusive se esqueceu do que é ser judia. Essa frase foi falada pelo Bibi Netanyahu. E o que significa se esquecer de ser judeu? Várias coisas, dentre elas se esquecer do Holocausto. Primeiro eu quero que vocês entendam o que significou o assassinato de Rabin. Eu acho que é muito importante entender assim, a construção se deu a partir do encontro de dois Ben-Gurions. Né? Rabin não é qualquer coisa. Né? Que Rabin, no auge da Guerra dos 6 Dias, eu sou muito rabinista, tá? Muito. No auge da Guerra dos 6 Dias, ele teve depressão. E foi conversar com Ben-Gurion. Assim, e ele escreve sobre isso no seu próprio diário. Vocês imaginam o que é um general que tem depressão no auge do maior momento heróico dele e vai conversar com a sua liderança e volta para o campo de batalha? Quer dizer, é um cara que mostra a fraqueza, etc. E tal. Ele com Arafat. Né? E aí você tem alguns elementos fundamentais, que são elementos muito difíceis de ser superados. E eu não sei se Barak e Pérez tinham essa capacidade. Um dos elementos fundamentais, estou falando do lado israelense, é entender a narrativa nacional palestina até o final dela. E a narrativa nacional palestina tem um elemento que é um elemento muito difícil para o sionismo, que é o elemento da Nakba, que é a tragédia nacional palestina. A Nakba nunca esteve na mesa. Nunca. Enquanto a Nakba não estiver na mesa, e aí você tem ressarcimento, reconhecimento e avanço, né? Reconhecimento, ressarcimento e avanço, virar a página. A gente vai ter um problema. Do lado palestino, você tem a percepção do movimento nacional judaico como movimento colonialista. E aí, negociar com colonialismo é negociar já em desvantagem absoluta. Só que o movimento nacional judaico, ele não é colonialista. É um movimento nacional judaico. A percepção que os sionistas têm do sionismo não é de colonialismo. Enquanto a gente não chegar nesse lugar, que é um lugar muito difícil de chegar, porque não é um lugar que tem a ver com centímetros de terra, é um lugar que tem a ver com percepção.